o idoso, porque a gente vai ser idoso. Então, tem esses aspectos do próprio idoso que vão torná-lo vulnerável, mas tem um aspecto da sociedade que a gente precisa realmente mudar um pouco o nosso comportamento. E com o passar dos anos, doutor, a gente vai diminuindo o nosso reflexo, a nossa mobilidade, isso acontece? Sim, a gente vai ficando um pouco mais lento nos nossos reflexos, óbvio que isso é muito individual, tem idosos que vão envelhecer bem, outros piores, mas a gente vai tendo mais artrose, então a nossa velocidade vai ficar mais lenta. A gente perde, às vezes, a capacidade do reflexo de botar o braço quando a gente cai, então às vezes a gente cai de mau jeito e predispõe a fraturas. Tem a questão da osteoporose também, então as quedas são sempre perigosas para a população idosa por causa da fratura de fêmur, fratura de antebraço. Então, realmente, o idoso está vulnerável, né, à queda, né? Então, realmente, os reflexos diminuem com a idade, sim. Tá certo, doutor Rony. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, explicando o que acontece, né, no nosso cérebro, no nosso organismo, com o passar dos anos. Vai chegando aí a terceira idade, a gente precisa redobrar os cuidados, principalmente na rua. Um abraço para o senhor, um abençoado final de semana. Obrigada, viu? Fiquem bem, obrigado. Obrigada, doutor. Dessas características que o doutor Rony foi falando, você já percebeu com o passar dos anos dele? Tô te chamando, pelo amor de Deus, eu percebo que você é super ativa, hein? Mas eu também, assim como a gente vai percebendo modificações no nosso organismo, no nosso corpo, que eu já percebo em mim, tô quase chegando aos 40, você percebe? Novinha. Claro que sim, eu já tô com 66, né? Maravilhosa, né? Viu? Mas percebe sim, a gente sente que, por exemplo, eu gosto muito de descer escada, aí o joelho começa a doer, mas eu sou meio insistente, né? Desço escada, às vezes subo também por motivo de exercício. Claro que os ossos vão ficando mais frágeis, tem que cuidar, como ele falou, cuidar mesmo, né? De gente tem que andar ter mais cuidado, observar mais onde você anda, onde você pisa, porque qualquer queda, eu sou propensa a cair. Você tem um imã com queda, então? Com queda. Cai muito na rua também? Na rua já caí, até quando... Aqui mesmo. Não fizeram reforma, quando fizeram reforma ali naquele armazém de vocês ali, não tem? Do moinho? A calçada, né, assim, meio... Aí eu não percebi, o sinal fechou, nisso que eu fui atravessar, tropecei e caí. Tá vendo? Mas só foi que ela só arranhou o joelho. Então, são coisas que a gente não contabiliza. Vamos supor, essa queda na rua, você imagina correndo, né, para atravessar a rua no sinal, são coisas que a gente não contabiliza. Será que vai dar tempo, não vai dar tempo? Não contabilizou, pode cair, pode ser fatal, né, Dani? Ô, Roberta, e sabe que é muito importante, assim, do que o médico falou? Essas alterações, né, sensoriais, enfim, que a gente vai perdendo, eu costumo fazer uma comparação, por exemplo, quando a gente ganha peso. Por vezes a gente não percebe, né? Quando a gente percebe, a gente já fala, nossa, já engordei tanto assim, a gente não se dá conta. Não é de um dia para o outro, mas psicologicamente falando é como se fosse. A gente não se dá conta porque as alterações vão acontecendo aos poucos e quando a gente vê, e a pessoa idosa acontece isso. Essas alterações sensoriais, essas alterações que são naturais do ser humano, a gente não percebe. Quando percebe, ela já está bem alterada. Então, assim, aí por vezes a gente pensa, não, dá tempo de eu atravessar a rua, sempre atravessei. Aí quando você se dá conta, você fala, não dá tempo mais, já não consigo. Então, a gente tem que ter atenção, porque acontece aos poucos, mas psicologicamente falando, é como se fosse um estalo, assim, é como se fosse do nada. Ué, gente, mas ontem eu fazia? Então tem que ter cuidado por conta disso na rua. E é aí que está o perigo, né? Mas ontem eu fazia, aí vai querer fazer de novo e já não tem mais aquela mesma capacidade. E olha só, gente, em maio desse ano, uma idosa de 82 anos morreu depois de ser atropelada em uma faixa de pedestres. Isso aconteceu em Vila Velha. A dona Nélia Freitas chegou a ser socorrida, ficou internada na UTI, mas não resistiu aos ferimentos. Nesse caso, gente, o motociclista estava totalmente errado e ele ainda fugiu do local depois do acidente, depois de atropelar a idosa. Segundo os moradores, o local do atropelamento, apesar de sinalizado, é muito perigoso, gente. Eu vou bater um papo agora pela internet, vou conversar com a Rose. A mãe dela foi atropelada e ela vai contar pra gente como é que foi. Foi recente também, né, Rose? Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Renatinha. Boa tarde a todos que estão assistindo esse programa de grande audiência e muito prestativo. Maravilhosa. Obrigada pelo carinho com a gente. Conta, o que aconteceu com a sua mãe? Então, Renatinha, a minha mãe, ela saiu em um sábado para ir na farmácia pela manhã.
atravessou a Lindenberg e estava na calçada. Ela andando na calçada, veio um rapaz de bicicleta e atropelou de bicicleta. Fazendo isso, o que ele fez, ele não teve a capacidade de descer da bicicleta e ajudar minha mãe a se levantar. Deixou minha mãe lá caída no chão, teve que vir pessoas que estavam passando na calçada para poder acudir a minha mãe. O que acontece? Ele atropelou, deixou ela lá jogada como se fosse um saco de lixo ou um bicho morto, entendeu? E não é assim que acontecem as coisas, não é assim que se faz as coisas. A minha mãe é uma senhora idosa de 76 anos. Devido a essa queda, a esse atropelamento, ela quebrou o quadril em 2 lugares. E a gente está com ela ainda internada no Antônio Bezerra de Farias, se encadeou um monte de problema, aí foram fazer cirurgia nela, ela teve 2 paradas cardíacas, tiveram que cancelar a cirurgia, e dali se encadeou um monte de problema, deu problema no coração, coisa que ela não tinha, entendeu? A pressão dela está se assim, acumulando uma coisa atrás da outra, porque minha mãe nunca teve problema de saúde, o problema de saúde da minha mãe como todos nós, idosos, e até eu, que sou mais jovem do que ela, problema de pressão alta. Então, minha mãe está lutando contra a vida no Antônio Bezerra de Farias. Minha mãe está em coma. Misericórdia. A vida de vocês virou de cabeça para baixo desde então. A minha vida virou de cabeça para baixo, porque a falta de amor ao próximo, entendeu? Gente, calçada não é lugar de andar de bicicleta. Ali na Carlos Lindenberg, naquele trevo aqui, naquele cruzamento que dá para a rua da Feira do Arimbiri. Você passa ali, até eu passo. No caso, eles vêm em alta velocidade como se eles estivessem num rally de bicicleta. Gente, calçada é lugar de pedestre, não é lugar de andar de bicicleta. Entendeu? Agora, minha mãe está lutando contra a morte, entendeu? Em coma. É uma coisa atrás da outra. Ela agora teve que colocar aquele tubinho aqui na garganta para poder respirar melhor. Entendeu? Agora se encaixou uma coisa atrás da outra. Eu peço, pelo amor de Deus, que tenha mais compaixão pelo próximo, principalmente com idosos. Eu, às vezes, quando eu estou no ponto que eu vejo que alguém vai atravessar, principalmente o idoso, porque o pessoal quer andar desesperadamente pela rua, sem pensar no próximo, de eu ter que parar os carros, entendeu? Na frente, na principal da rua, para poder atravessar um idoso. Entendeu? Isso é muito triste, porque leva-se a óbito, quando não morre, fica paralítico em cima de uma cama, sem andar. Isso é muito triste. Eu estou sofrendo isso, minha família está sofrendo isso, porque minha mãe está lutando contra a morte, entendeu? Por causa de um erro absurdo de uma pessoa, que em cima de uma calçada, ela estava na calçada, e o cara atropelou ela de bicicleta e deixou ela lá caída como se fosse um pedaço de entulho. E a gente está falando de uma idosa, né? Uma pessoa que já tem dificuldade, já vai perdendo a capacidade que a gente tem daqueles passos mais acelerados. Há somente uma vida ativa, Rose? Sim, ela sempre andou. Apesar que a pessoa, quando chega a certa idade, vai perdendo a visão. Ela perdeu uma visão por causa do glaucoma. E a outra está também quase perdida. Mas não é por causa disso. Eu acho que a pessoa não tem que andar de bicicleta em cima de uma calçada sabendo que tem pedestres ali. Andar de bicicleta, andar em alta velocidade, pelo que você está falando, não prestar socorro, é um absurdo. Não. Rose, continua com a gente, eu já volto a falar com você, que eu quero trazer aqui para a Dani, a psicóloga que está com a gente aqui no nosso estúdio. Dá uma acalmada, toma uma água, respira, amiga. Dani, tá faltando empatia, né? Principalmente com os nossos idosos, gente. Quando eu vejo um idoso na rua, dá vontade até de abraçar, de tão fofo que eu acho. Por quê? Será que a sociedade não está preparada para esse envelhecimento, para a gente cuidar com mais amor, com mais carinho dos nossos idosos? Eu acho. E eu acho que o idoso de hoje é um idoso diferente, assim, né? A gente não está acostumado a ver essa pessoa idosa na rua, né? Antigamente, a pessoa idosa tinha que ficar em casa fazendo crochê. Então, ainda tem isso no imaginário, né? O que você está fazendo na rua? Seu lugar não é aqui. Quando, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? O lugar da pessoa idosa é onde ela quiser, né? E aí, a gente tem, sim, que se colocar no lugar dessa pessoa. Porque se tudo der certo, eu brinco, né? Que se tudo der certo, a gente vai chegar lá.
né? Então, hoje